Saudações, pessoal, aqui é o professor Wendel falando, canal Responsabilidade Civil na Veia. Vou dedicar essa aula aqui, além dos nossos caros advogados e estudantes que frequentam o nosso curso, também aos médicos que estão enfrentando a pandemia nesse momento no país e no planeta inteiro, por que não? E eu vou tratar de alguns assuntos aqui, alguns pontos que me parecem bastante sensíveis nesse momento. E o principal deles é a questão da responsabilidade civil e penal médica, sobretudo quando se trata daquela questão que está sendo aventada da escolha que o médico terá que fazer sobre qual paciente usará um determinado leito de UTI na falta de leitos de UTI, na falta de respiradores mecânicos. Então aquela denominada tem-se fala da escolha de Sofia, se isso geraria para o médico algum tipo de responsabilidade civil ou penal. Eu tenho considerado que essa discussão ela está um pouco exacerbada, ela saiu um pouquinho do eixo, né? E eu vou procurar tentar colocar essa questão aqui nos limites legais, então é por isso que eu estou com os códigos aqui na minha mão. E para isso, como eu estou me dirigindo aos médicos hoje, e muitos médicos podem não ter ainda acesso ao nosso canal aqui, já tem 10 aulas aí no nosso canal, eu ainda não fiz uma apresentação, eu creio que seja necessário eu dizer isso, porque o médico ele precisa ter, né, ele precisa encontrar credibilidade aqui na posição que eu vou estabelecer, na posição que eu vou gerar sobre os assuntos que eu vou tratar. Então, eu já quero dizer aqui, eu vou tratar de responsabilidade civil, responsabilidade criminal e civil do médico. Então, eu me sinto absolutamente à vontade para tratar sobre isso, com a minha especialização em direito penal, lato sensu, que já fiz, que está aqui na minha mão, com o meu mestrado em direito civil, que está aqui na minha mão, com o meu doutorado em direito civil, que está aqui na minha mão, e sendo hoje professor de processo penal na Escola Paulista da Magistratura e magistrado aqui no estado de São Paulo, professor. Portanto, eu me considero apto a gerar essas informações que eu vou trazer agora, que são informações bastante muito técnicas e até polêmicas, né? Alguma coisa que eu vou dizer aqui é até polêmico porque eu vou me colocar contrário a muito do que tem se dito aí sobre o médico responde, o hospital responde. Calma, a coisa não é bem assim. E eu me preocupei com esse assunto na medida em que eu recebi de um primo meu, médico, que está prestando seus serviços lá na comarca de lá na cidade de São Roque, está fazendo lá o seu atendimento, ele é anestesista, está fazendo lá os atendimentos. E esse médico, esse meu primo, querido primo, ele assistindo uma live que eu fiz com o Dr. Endrigo, diretor de tecnologia da Associação Paulista de Medicina. Ele estava assistindo e a gente tratou de um assunto que eu considerei bastante importante, que é a questão do seguro de vida do médico. Então os médicos estão lá na linha de frente, na trincheira, atendendo as pessoas, podem contrair, né? Muitos contraem o coronavírus, né? Covid-19, e se eventualmente, infelizmente, lamentavelmente, e há casos, houver o falecimento desse médico, qual era a preocupação que esse meu primo externou para mim? Ele falou, olha, eu tenho meu seguro de vida, agora, se eu falecer na prestação desse serviço, se eu falecer por conta da contração desse vírus, a pergunta que ele me fazia, eu tenho o direito de receber o meu seguro de vida? Porque eu estou sabendo, eu ouvi falar, e ele me perguntava, eu ouvi falar que as indenizações securitárias, então quer dizer, falecida a pessoa, nos contratos, nas apólices de seguro, há uma cláusula excluindo o pagamento da indenização no caso de pandemia. Tá? Então, começou a surgir esse assunto aí na comunidade jurídica, na comunidade médica, de que na apólice, tá, nas apólices de seguro, haveria então uma exclusão de responsabilidade da seguradora, então não haveria a necessidade, o dever de pagamento da indenização, se a morte decorrer de pandemia. Tá? E realmente, várias apólices, vários contratos de seguro de vida, né, nessas apólices, nesses contratos, há essa cláusula que exclui, né, o pagamento da indenização no caso de pandemia. Acontece o seguinte, essa cláusula que está inserida nesse contrato de seguro de vida, essa cláusula ela é contrária a um artigo de lei expresso. E hoje eu vou tratar aqui com os senhores, doutores advogados, estudantes, médicos, eu vou tratar da lei. Então, assim, muito tem se dito, muitas opiniões têm sido geradas, muito tem se falado, cada um traz a sua opinião, só que cada um tem a sua opinião, né? A opinião é algo que todo mundo tem. Agora, existe uma coisa que ela é única no nosso país. O que é isso? A lei brasileira. Então é por isso que eu trouxe aqui, eu estou com ela na mão aqui, o Código Civil Brasileiro, estou com ele na minha mão, e estou com o Código Penal Brasileiro. Eu vou demonstrar, por meio de artigos, dispositivos da lei brasileira, posta, rígida, que nós temos no nosso país uma proteção
uma proteção legal à atividade que o médico está desenvolvendo hoje, nesse tempo de pandemia. E eu começo pelo artigo 799. Então eu trouxe três itens aqui para tratar com os senhores hoje. O primeiro deles é o seguro de vida. O seguro de vida que eu trouxe aqui dos médicos, mas vale para todos os profissionais, é para todas as pessoas, na verdade. Mas eu estou tratando da questão médica hoje aqui, então eu trouxe o item número 1 nosso aqui, seguro de vida dos médicos. E o que diz, prestem atenção, o que diz o artigo 799 do Código Civil? Então eu não estou dando opinião aqui, tá? Não se trata aqui de opinião, não se trata de julgado nesse sentido ou naquele sentido, não se trata de doutrina, se trata de lei, a lei brasileira, Estado Democrático Brasileiro fincado na lei. O Brasil tem essa disposição aqui para a proteção das pessoas que estão trabalhando hoje na pandemia. Qual é a disposição? O que diz o artigo 799 do Código Civil? O segurador, então a empresa, né, de seguro, não pode eximir-se ao pagamento do seguro, da indenização securitária, se a morte ou a incapacidade do segurado, nesse caso o médico, provier de atos de humanidade em auxílio de outrem. Portanto, o médico, ao prestar o seu serviço humanitário nessa situação, em auxílio de outrem, do paciente, e contraindo o vírus e falecendo por conta disso, a indenização não pode ser negada à família desse médico, por disposição expressa do nosso Código Civil, ainda que haja cláusula na apólice de seguro, no contrato de seguro firmado entre o médico e a seguradora. Portanto, doutor, e aí essa mesma tranquilidade que eu gerei para o meu primo médico, eu quero gerar para o senhor que está aí me ouvindo. Portanto, o senhor tem aí o seu seguro de vida, né? Ainda que conste cláusula na apólice de que a indenização não será paga se a morte advier pela pandemia, veja, o senhor tem proteção, a família tem proteção pela lei brasileira. A lei brasileira, no artigo 799, impôs que a seguradora, quando o profissional está atuando em favor da humanidade, está num ato humanitário, atendendo a terceira pessoa, a seguradora deve sim pagar a indenização. Portanto, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer. Deixei essa tranquilidade lá para o meu primo médico e levo também essa ideia aqui ao senhor que está me ouvindo, doutor médico que está me ouvindo aqui. E aproveito para cumprimentar pelo serviço que está sendo feito com galhardia, com altivez em favor da sociedade nacional, da sociedade brasileira e da sociedade e da humanidade, na verdade, né? Nesses momentos de dificuldade que o planeta vive. O segundo ponto, fora o seguro, é a questão que eu já aventei no início da aula, que é a famosa escolha de Sofia. Quando o médico, entendo mais pacientes do que leitos, mais pacientes do que respiradores, o médico terá que fazer a escolha. O médico, a direção do hospital, da clínica, não importa, terá que fazer a escolha sobre quem utilizará o equipamento que está escasso, né? A UTI que está escassa ou o respirador mecânico que está escasso. Então, surgiu essa discussão. Sim, mas o médico, se ele escolher que o João vai usar o leito e não o José, ele está, aspas, causando um prejuízo para José. Tá? Ele está oferecendo a UTI em favor de João em detrimento de José. Isso pode causar até a morte de José. E a pergunta que se faz, em morrendo José, né, que foi aquele paciente que não se utilizou, que não foi, vamos dizer assim, beneficiado com o leito de UTI, com o respirador mecânico, a pergunta que tem sido levantada, o médico responde, né, por essa eventual morte de José, que não utilizou a UTI, que não utilizou o respirador mecânico? Eu tenho tratado isso, e já tratei isso por escrito, está lá nas redes sociais, né, tem vídeo sobre isso já, então eu já venho tratando desse assunto ao longo do tempo. Eu tenho tratado disso como uma pandemia de responsabilidade civil médica. O médico, ele tem que ter tranquilidade nessa hora para trabalhar. Os profissionais do direito, nós que lidamos com a lei, nós temos que oferecer segurança para o médico trabalhar nessa hora. Se a gente colocar essa situação para o médico e falar, olha, o senhor pode responder por essa escolha daqui
3, 4, 5 anos, ou daqui 1, 2 anos, os médicos serão... Como que fica a situação emocional, né, para o médico realizar essa escolha que será necessária? Em alguns momentos ela será necessária, ela já está sendo necessária em alguns locais, né? Nós já sabemos que em vários locais já há superlotação e, portanto, escassez dos recursos, das UTIs e dos respiradores mecânicos. Então, eu quando me deparo com perguntas como essa, se o médico responde ou não por essas escolhas que terá que fazer, a direção do hospital, por exemplo, eu me paro para pensar se as pessoas que estão fazendo essas perguntas, se os operadores de direito que estão fazendo essas perguntas, se os profissionais do direito que estão fazendo essas perguntas, foram ao elemento básico de solução desse conflito, desse litígio, dessa pendência, né, dessa questão. Qual é esse elemento básico? Qual é o critério fundamental básico que vai definir se o médico responderá ou não por essa escolha? A lei. Mais uma vez, é a lei brasileira é que vai resolver isso. Eu já demonstrei, estou com ela aqui na minha mão e eu pensei mais uma vez, como pensei lá o artigo 799 do Código Civil, eu pensei do Código Civil e pensei do Código Penal, 2 artigos que colocam uma pedra no assunto. Tá? Esses artigos, eles são artigos que geram para o médico, né, para quem está realizando atividade médica, né, até para os diretores dos hospitais, geram uma proteção com relação a essas escolhas que terão que fazer. São artigos clássicos do direito civil e do direito penal. Clássicos. E simplesmente, por vezes, esquecidos. Então, assim, a gente estuda isso quando a gente está lá no 1º, 2º ano da faculdade, fazem parte da teoria geral do direito civil e do direito penal, são como se fosse, são para o direito, para a lei, são como se fossem cláusulas pétreas da Constituição Federal. Tá? São normas de proteção do patrimônio e da liberdade das pessoas que executam as suas atividades na sociedade, e nesse caso os médicos. E quais são esses artigos protetores do patrimônio e da liberdade desses profissionais? São o artigo 188 do Código Civil, que eu simplesmente não tenho visto. A gente lê um monte de coisa, mas não lê a dicção, não lê a transcrição do artigo 188 do Código Civil, e muito menos, quando se fala em questão penal, em responsabilidade criminal, a gente lê o artigo 23 do Código Penal. E eu vou ler aqui, eu vou dizer da existência deles, às vezes a gente precisa dizer o óbvio, né? Eu vou dizer da existência deles. Eles estão aqui e eles são protetores dos profissionais que desenvolvem as suas atividades. Artigo 188 do Código Civil. Prestem atenção. Não constituem atos ilícitos. Ora, se não constitui ato ilícito, a pessoa não responde por aquele ato, porque ele não é ilícito, ele é lícito. O que não constituem atos ilícitos? Aqueles atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito, que é exatamente a situação vivida pelo médico hoje. O médico, ao exercer essa escolha, ao promover a escolha de quem vai usar os leitos de UTI, os respiradores mecânicos, ele nada mais, nada menos está fazendo do que exercitando um regular direito seu de exercer a sua medicina, prevista em lei, prevista em códigos de ética, prevista em todo o arcabouço jurídico nacional. Portanto, o exercício dessa atividade médica e essas escolhas que o médico terá que fazer ao longo da prestação de seu serviço, em pandemia inclusive, essas atividades estão acobertadas pelo artigo 188 na parte civil. E na parte criminal, mais ainda. Na parte criminal, mais ainda. Eu posso dizer isso tranquilamente. Eu estudei isso, como eu disse, eu iniciei. O primeiro curso que eu fiz assim que eu saí da faculdade foi um curso de especialização, já disse, em direito penal. Eu saí estudando direito penal 2 anos. Então, a gente tem que trazer isso aqui para os profissionais nesse momento, em vez de ficar só gerando palpites. Né? A gente tem que dizer, a gente tem que trazer posições calcadas, fundadas na lei brasileira. E o Código Penal, que é lei brasileira, no artigo 23, diz: não há crime. Então, como que o médico vai ser responsabilizado? Pergunto.
se não há crime quando o agente, nesse caso o médico, pratica o fato, vejam, 3 incisos. 1, em estado de necessidade, que é a situação atual. Estamos em um estado de absoluta necessidade. 2, em legítima defesa. Então, se ele escolheu um, ele está em legítima defesa do direito de outrem. E 3, e aí esse aqui é o que define mesmo a questão aqui para este caso médico, é esse inciso aqui que tem aplicação total e cabal. 3, em estrito cumprimento de dever legal, então o médico tem o dever de atender uma pessoa, ou, mais uma vez, no exercício regular de um direito, assim como no artigo 188 do Código Civil, o artigo 23 do Código Penal também contempla o exercício regular de um direito por parte do médico. Portanto, doutor, mais uma vez, a lei brasileira, eu estou demonstrando aqui, se o senhor tiver curiosidade, o advogado do médico, o estudante que queiram, né, que tenham essa curiosidade, busquem lá, só entrar na internet, artigo 188 do Código Civil, artigo 23 do Código Penal. Por que eu trouxe isso aqui? Eu trouxe porque eu gosto de ter isso aqui na minha mão. Esse aqui é o Código Penal, já disse. Eu gosto de ter a minha mão para eu consultar sempre. Por que eu tenho isso aqui à minha mão, o Código Penal e o Código Civil? Por que eu tenho isso aqui à minha mão? Porque de vez em quando eu também me pego naquela, vamos dizer assim, eu me pego tentado a dar alguma opinião, eu me pego tentado a gerar alguma opinião que é minha. Acontece o seguinte, a gente vive num estado em que o princípio da legalidade é basilar, é princípio fundamental do nosso país. Então, a gente tem toda a nossa estrutura de atividade, relações humanas e proteção do nosso patrimônio, da nossa liberdade, toda essa proteção, nós temos ela baseada, calcada, fundada, fincada na lei brasileira, no Código Penal e no Código Civil. É por isso que eu estou sempre com ele na minha mão, para eu me livrar da tentação de querer dar a minha opinião. Não tem a minha opinião nesse caso. A opinião aqui é da lei, a que eu trouxe para os senhores. E agora sim, eu vou dar minha opinião. Então, quando é hora de dar opinião, eu dou opinião. Quando é hora de falar da lei, eu falo da lei. Só que essa é a minha opinião, tá? Quer dizer, não é uma opinião, é uma posição. É uma posição muito bem firmada, certeira. Tenho a menor dúvida sobre isso. E tem alguns temas que eu trago aqui no meu canal que eu ainda fico em dúvida. Até, olha, para esse fenômeno aqui, para essa situação, existem 2 maneiras de enxergar. Então a gente já tratou do direito de imprensa, por exemplo. Se prevalece o direito de privacidade da pessoa ou o direito de imprensa de informar. Tratamos disso aqui no canal. Eu disse, olha, é uma questão posta, ainda não está definida. É polêmica, está sendo julgada pelo Supremo, então eu ainda não posso cravar uma ideia. Aqui não. Aqui eu vou cravar a minha ideia, aqui é certeiro. Tá? Quanto a isso, não tenho a menor dúvida. E eu vou aqui pedir licença para dizer que se existe uma ideia que é contrária a essa, outra ideia está errada. Então, eu peço realmente, até me coloco de uma forma não tão modesta, mas o fato é esse. A minha opinião aqui ela é certeira. Por quê? Porque eu estudei muito para falar sobre isso. Eu estudei em todos esses. Eu estudei nos ordenamentos jurídicos de todos esses países e estudei nesse país aqui, então, para cravar essa opinião, eu realmente me coloco absolutamente contrário, por isso que eu coloquei aqui pontos de interrogação e depois exclamação. Eu me coloco completamente contrário à ideia de que a atividade médica seja uma atividade de risco. E essa ideia, ela já começou a aparecer nessas discussões sobre responsabilidade civil médica. Ela já começou a aparecer. Eu já tenho ouvido falar sobre isso de uma maneira mais intensa, com maior frequência. E me preocupa isso, porque eu tenho absoluta convicção de que a atividade desenvolvida pelo médico não é uma atividade de risco. Está havendo uma confusão aí. Quem está em risco é a saúde do paciente. É a saúde, é a situação biológica do paciente que gera para ele, paciente, uma situação de risco à sua integridade física ou à sua vida.
Isso não tem absolutamente nada a ver com a situação jurídica do contrato de prestação de serviço que é prestado pelo médico ao paciente. Eu não sei se está havendo essa confusão entre situação de risco à saúde do paciente com atividade de risco desenvolvida pelo médico ao prestar o seu serviço. Se eventualmente está havendo essa confusão, eu preciso deixar claro isso aqui. Não existe nenhuma forma de se estabelecer essa confusão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o paciente estar em situação de risco, às vezes até próximo a morrer, uma doença muito grave. Outra coisa é a gente falar que o médico presta o seu serviço numa atividade que é de risco. Não é de risco. Por quê? Porque se nós falarmos que a atividade do médico, a prestação dos serviços médicos, ela é uma atividade de risco, acontece um probleminha, aspas aí. Probleminha, aspas aí. Qual que é o probleminha? A gente derroga o parágrafo 4º do artigo 14 do CDC. E o que está escrito no parágrafo 4º do artigo 14 do CDC? Está dizendo o seguinte: a responsabilidade civil dos profissionais liberais, e o médico é um deles, apura-se mediante a prova da culpa. Ou seja, a responsabilidade dos médicos na prestação dos seus serviços é subjetiva. É apurada mediante a demonstração de sua culpa, do seu erro, da sua falha, ou no diagnóstico ou no tratamento. Se você não fizer a prova disso, você não consegue indenização contra o médico, profissional liberal. Depois nós vamos tratar da questão dos hospitais, da pessoa jurídica. Até eu trouxe aqui o quadro para os senhores, não sei se vai dar tempo hoje. Se não der, eu armo uma outra aula para falar sobre os hospitais, as clínicas, pessoas jurídicas. Eu estou tratando aqui do médico, pessoa física, do médico profissional liberal. A responsabilização dele, a indenização que ele deva pagar, só se dá mediante a comprovação de sua culpa, de seu erro médico. Acontece que, se você falar que o médico desenvolve uma atividade de risco, e já tem gente dizendo isso, você diz o seguinte: a responsabilidade dele, que é subjetiva pela lei, se transforma em objetiva. Isto é, sem demonstração de culpa. E aí você causa uma confusão danada em todo o sistema jurídico que foi montado com base neste pilar, qual a responsabilidade do médico se apura mediante a prova de sua culpa. E assim é em todos esses países pelos quais eu passei o meu estudo, eu dediquei o meu estudo da legislação dessas nações. Portugal, Itália, França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e vários países nossos vizinhos da América Latina. Tá? E eu cravo essa ideia sem nenhum problema, com base aqui na dissertação de mestrado que eu apresentei lá em 2010, publicada pela Atlas. E não precisa adquirir, tá? Não precisa adquirir o livro, tá na bio. Tá na bio. Não, na bio não, tá nas minhas redes sociais, tá lá nas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram. Tá publicado, tem lá no Facebook, tem a publicação, tá com a capa, é só clicar na capa, que vai ter o link, cai direto na publicação que está na internet, tem domínio público isso aqui, está em domínio público isso aqui, então nenhum profissional precisa, nenhum estudante precisa adquirir nada, é só ir lá e consultar, tem todos esses países aqui, vão ver que a atividade médica não está, em nenhum desses países aqui, ela é equiparada à atividade de risco, em nenhum país, portanto, cravo aqui a minha ideia, a responsabilidade civil médica, profissional liberal, pessoa física, é apurada mediante o erro na sua conduta, no diagnóstico, no tratamento, responsabilidade civil subjetiva, portanto, não objetiva. Esse é o meu posicionamento tranquilo, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso e posso dizer, a lei brasileira impõe assim e a jurisprudência brasileira também diz a mesma coisa. É evidente que pode ter uma ou outra posição a esse respeito, que vai destoar, mas vai destoar só naquele caso, daquele determinado julgado que vai ficar vencido, mas o panorama geral é esse. O médico responde mediante a apuração de sua culpa como pessoa física, como profissional liberal, a teor do parágrafo 4º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Mais uma vez, é a lei brasileira disciplinando a atividade médica,
na proteção dessa atividade tão sensível, tão relevante e importante para a sociedade brasileira. Bom, pessoal, então, para fechar aí, a gente tratou de 3 temas importantíssimos. 1, seguro de vida, artigo 799 do Código Civil, dissemos o seguinte: ainda que na apólice conste que não paga por conta da pandemia, se a morte decorrer da pandemia, o artigo 799 diz: a seguradora tem que pagar sim. 2, Código Civil e Código Penal protegendo os médicos na hora de fazerem as suas escolhas, na hora que tiverem que fazer as escolhas sobre quem vai utilizar este ou aquele leito, este ou aquele respirador mecânico, com a proteção do patrimônio e da liberdade desses profissionais que fizerem essas escolhas. E 3, o último tema que eu tratei, atividade médica é uma atividade que não é de risco, o risco é para a saúde do paciente, que não tem nada a ver com a atividade do médico, e o médico profissional liberal, pessoa física, responde mediante a apuração de sua culpa, do seu erro no diagnóstico ou no tratamento. Foram esses 3 temas que eu tratei aqui hoje com os senhores, e eu vou deixar nas redes sociais, eu estou com o mouse aqui na mão porque eu vou passar, mas é só para os senhores poderem olhar, tá? Eu não vou tratar ponto a ponto, eu vou deixar todo esse material aqui, que é um material que ele é o regramento geral que o Brasil adotou no período de pandemia. Então todas as normas administrativas e legais que foram surgindo ao longo do nosso período de pandemia, ao longo do período de pandemia que vivemos, tá? Que ainda estamos vivendo infelizmente, até a lei número 14.010, que foi a lei da aula passada, o regime jurídico emergencial e transitório do direito privado, todas essas leis, todos esses atos normativos tendentes ao enfrentamento da pandemia, eu resumi nesse material de PowerPoint que eu disponibilizo para os senhores aqui, nesse vídeo aqui, e nas redes sociais está o material lá, os links para o material. Responsabilidade civil médica, que eu tratei, aqui tem a normatização emergencial pelo coronavírus, eu vou trazendo as portarias, leis, resoluções da ANS, julgados, ofício do Conselho Federal de Medicina, Código de Ética Médica, as 117 vedações. Tem um ponto interessante aqui que eu considero. O médico ele tem ali alguns direitos para o exercício de sua profissão, mas o Código de Ética Médica impõe 117 vedações para o exercício dessa mesma atividade. É meio desproporcional isso entre os direitos e os deveres. Aí segue portaria do Ministério da Saúde, tem a telemedicina, esse aqui é a convocação dos profissionais de saúde para fazerem os seus cadastros, para enfrentamento da pandemia. Aí vem a lei sobre a telemedicina, a própria lei de telemedicina, tem essa outra lei aqui que a proibição de exportação de produtos médicos, então assim, as indústrias que produziram produtos médicos, hospitalares, ficam proibidas de exportar nesse período de pandemia. E vamos seguindo aqui, protocolo da Associação de Medicina Intensivista, tem aqui uma chamada do The New York Times a respeito das escolhas que os médicos lá nos Estados Unidos estão tendo que fazer sobre as escolhas na questão das UTIs que ficaram escassas, que é o mesmo ponto que eu tratei aqui agora com o artigo 188 e 23 188 do Código Civil e 23 do Código Penal. Tem aqui Conselho Federal de Medicina, tratamento com cloroquina, depois vem uma nota do Conselho Federal de Medicina. E esse projeto de lei, né, quando eu elaborei aqui o nosso PowerPoint, o projeto de lei da lei número 14.010 que eu tratei na aula do fim de semana passado, era o projeto de lei número 1179. Eu resolvi deixar aqui para passar para você aí, para quê? Saber que tem uma história de estudo aqui, né? Eu venho estudando isso aqui há muito tempo, então eu estudava isso aqui enquanto eu ainda era projeto de lei, né? Fui acompanhando na Câmara, no Senado, nos vetos da Presidência da República. Então está aqui como projeto, mas já tem uma lei, a lei número 14.010, vai na aula, tem 2 aulas do fim de semana passado lá, tratando sobre todas essas questões aqui. Depois a gente vem com a lei de emergência, uma lei interessante também, 13.979. Essa lei de emergência trata sobre vários aspectos e a lei é que vai dizer o que é um ato de isolamento, o que é um ato de quarentena. Então, que fique claro, quando um administrador, um prefeito, um governador, até o presidente da República, aí depende qual é a esfera governamental que vai atuar. Quando
quando essas administrações, quando essas autoridades administrativas impõem um isolamento, uma quarentena, não estão fazendo aquilo com base na vontade deles. Estão fazendo isso com base na lei brasileira. Está aqui, a lei brasileira aprovada no Congresso Nacional, lei número 13.979. Então, há todo um arcabouço jurídico disciplinando isso. As coisas não são aleatórias, as coisas não acontecem simplesmente. Elas têm uma fundamentação, como eu já disse, uma fundamentação que no nosso país é necessária. Qual? A lei. Segue, aí eu trato da telemedicina, tá lá também, e eu tenho outros vídeos sobre telemedicina nas minhas redes sociais, podem entrar lá, entrevistas, tá tudo lá, tem a lei, eu trato dos pontos principais, trato da questão temporal, trato do conceito de telemedicina, digo que deveria ser telesaúde, é o que todo mundo diz. Artigo 4º, dever de informação para o paciente que vai ser atendido na forma de telemedicina, vai ser atendido online, as condições, os padrões, a forma que o médico tem de receber. E o mais importante, ter o veto do parágrafo 2º, o receituário médico, como é que fica, agora deve ser eletrônico, basicamente é isso, eu digo lá também nos vídeos. E o artigo 6º vetado, o artigo 6º diz o seguinte: assim que findar a pandemia, quem vai disciplinar a telemedicina é o Conselho Federal de Medicina. Com o veto desse artigo 6º, a disciplina da telemedicina com o fim da pandemia deverá ser feita pelo Congresso Nacional. Isso é dicção aqui do veto, eu não estou opinando sobre isso, eu estou dizendo, é assim. O veto diz, quem vai disciplinar a telemedicina ao fim da pandemia é o Congresso Nacional, tá lá, quem quiser pode dar uma olhada. E daí eu já entro no ponto da aula que eu tratei com os senhores aqui hoje, o seguro de vida, a questão do Código Civil, Código Penal e a atividade de risco. Portanto, doutor médico, com o nosso respeito aqui, né, com a nossa simplicidade, o nosso lema aqui, e aí os advogados, os estudantes conhecem o nosso lema aqui, é não seja excluído, seja escolhido, sempre escolhido, sempre escolhido. O material tá na mão, tá tudo na mão, quem quiser conhecer, tá tudo na mão aqui, tá lá nas redes sociais, tá nos vídeos, tá nas aulas, a nossa função aqui é essa. O canal Responsabilidade Civil na Veia tá aqui para isso, eu, professor Wendel, tô aqui para isso, para fornecer as informações, como que a lei brasileira trata dessas questões complexas nesse período de pandemia. Tá tudo entregue na sua mão. O fim de semana vem aí de novo. É sábado amanhã, é dia de estudar. Domingo é dia de estudar, ficar com a família, sempre ficar bem, adquirir conhecimento e sempre na vida buscar ser escolhido, 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 escolhido. Essa é a minha função aqui, é o que eu desejo para você. Preparei a aula, demorou muito tempo, isso aqui deu muito trabalho. Se o material entrar aí na sua vida e gerar resultado para você, gerar resultado prático, gerar conteúdo, eu peço modestamente aqui que você assine o meu canal, que você se inscreva no nosso canal, que você ative a sinetinha para que você possa sempre receber os nossos conteúdos e interagir conosco. Então eu, com isso, encerro a nossa aula de hoje, com muita alegria, muita felicidade, desejo um fim de semana maravilhoso a todos e que esse período de pandemia, hoje eu tratei aqui da questão de pandemia, portanto eu vou dar só uma palavra sobre ela e eu não vou ficar tratando dessa questão no meu canal, porque há profissionais que estão aí para isso, né? O nosso canal aqui é para tratar da responsabilidade civil. Hoje eu estava tratando dela como consequência dos atos praticados em pandemia, portanto eu, como todos, rogo a Deus que logo isso deixe o nosso país, deixe o nosso planeta, que a gente possa voltar às nossas atividades diárias e que a gente viva com saúde, com felicidade, como sempre vivemos. É isso que eu deixo aí como a minha mensagem de um tema que realmente hoje foi um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais dramático. Realmente existem circunstâncias que são dramáticas aqui. Tá entregue o material, eu agradeço muito a sua audiência, fique bem, tenha um ótimo fim de semana, um abraço fortíssimo e até a próxima.